Como fazer um enxoval com consciência. Olá mamãe, eu sou Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o enxoval. Eu sei, é um momento de muita ansiedade, de muita emoção, torna real a chegada dessa criança que foi tão sonhada, tão desejada, comprar as roupinhas, ir numa loja, a gente se perde no meio de tanta coisa linda, de tanta coisa fofa, mas a gente precisa fazer isso com consciência. E sabe qual que é o item mais importante do enxoval da sua criança? É o conhecimento. O conhecimento vai te permitir ter segurança para cuidar dessa criança. Por mais que você não saiba nada sobre os cuidados de bebê, você se preparar aos poucos com conhecimento simples, assim, sobre como cuidar de uma criança, sobre como cuidar, por exemplo, do umbigo de uma criança, sobre como vestir uma criança, sobre como trocar a fralda de uma criança, coisas básicas do dia a dia que você vai fazer toda hora quando seu filho nascer, vai te ajudar a ter segurança para a chegada dessa criança. Você vai estar mais segura, mais preparada para receber o seu filho, porque sabe qual que é a verdade mesmo? Nos primeiros dias da vida do seu filho, ele não vai precisar de muita coisa não, além de você, além do seu cuidado, do seu colo, do seu aconchego. O resto vai dando pra gente ir fazendo, assim, do jeito que der. Mas o conhecimento, a segurança vai ser primordial e é insubstituível. E sabe como é que você consegue conhecimento para cuidar do seu filho? Você consegue através de fontes científicas, você consegue através de conhecimento de qualidade. E aqui nas nossas redes sociais a gente conversa sobre várias coisas que vão tornar o seu dia a dia mais fácil. E hoje a gente vai conversar sobre a compra dos itens que você vai precisar. Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar sobre o vestuário, sobre as roupinhas, os panos que você vai precisar no dia a dia dessa criança. Mas a gente vai fazer outros vídeos falando sobre outras coisas da compra do enxoval do seu filho. A gente vai conversar também sobre os itens de higiene, sobre os produtos de higiene. Inclusive, a gente já tem vídeo no canal falando sobre os produtos de higiene, né? Sobre o hidratante, o shampoo, o sabonete, sobre os perigos que esses cosméticos infantis podem trazer para a vida das nossas crianças. A gente vai falar também sobre os itens de transporte, sobre o carrinho, sobre o berço, sobre o bebê conforto. A gente vai conversar um pouco sobre cada um desses itens para facilitar esse momento de ir às compras. O vídeo de hoje vai ser sobre as roupinhas. Então, o que a gente precisa se preocupar na hora de comprar as roupinhas da nossa criança? A primeira coisa que eu te sugiro é que você espere aquele momento de ganhar presente, porque acaba que sempre algum familiar quer presentear e sempre é com alguma roupinha, um body, né? E que você espere você receber esses presentes antes de você ir às compras para comprar o que falta. Que você faça uma lista sobre os itens que você ganhou, que você tenha em mente quais os tamanhos do que você ganhou, e não só em mente, mas que você tenha anotado para você conseguir comprar as coisas de forma mais racional. Porque, sabe, eu sei que você já ouviu várias vezes que perde muito rápido e realmente as crianças nos primeiros meses de vida, elas crescem muito rápido. Então, as roupas perdem com muita facilidade. Então, se você não tem dinheiro sobrando, você tá com um orçamento mais contado ou você quer guardar o dinheiro para coisas que são mais importantes, por exemplo, para questões de saúde, é muito importante que você faça isso de forma mais racional. É claro que vai acontecer de você ter uma roupinha a mais para aquele momento de tirar uma foto, de passear com a criança e tá tudo bem. Mas se você quer racionalizar a compra do enxoval do seu filho, é importante que você tenha tudo anotado, que você tenha tabelas com as peças de roupas que vão ser importantes. E na hora de você pensar em qual peças de roupa que você vai precisar comprar para sua criança, você precisa pensar em 3 coisas que considera as mais importantes: a temperatura, o tipo de tecido e o tamanho dos itens que você vai comprar. A temperatura, você vai avaliar o lugar onde você mora, ou se na sua casa tem um ar-condicionado, ventilador, como é que vai ser o clima, a temperatura do ambiente onde essa criança vai estar a maior parte do tempo, para saber se ela vai precisar estar mais agasalhada ou menos agasalhada. Só que conforme você for conhecendo o seu filho, isso não vai ser nos primeiros dias, mas conforme vocês forem afinando a relação de vocês, você vai saber se seu filho é uma criança mais calorenta ou uma criança mais friorenta, porque as crianças sentem calor e frio como qualquer um de nós. Inclusive, a gente tem posts nas nossas redes sociais falando sobre como é que você vai avaliar se o seu filho tá com frio ou com calor.
falou. Se você não achou esse post no nosso Instagram, manda aqui que eu te envio ele pra você ficar sabendo como é que você vai fazer essa avaliação, que vai ser muito importante, porque os bebês, nos primeiros dias e meses de vida, eles não conseguem fazer a regulação da temperatura corporal, então eles estão muito sujeitos a sentir muito frio e muito sujeitos a desidratar se você colocar roupa demais. Então o primeiro item vai ser a temperatura. A segunda coisa que você vai avaliar vai ser o tecido, o tipo de tecido que você vai focar a maior parte da roupa das crianças. É claro que pode ter um tipo de tecido para bater uma fotinha, para ficar mais bonitinho, mas a maior parte do tempo é importante que as crianças estejam em roupa 100% algodão, porque é um tecido mais respirável, que evita a irritação, a alergia na pele das nossas crianças. Então é muito importante focar mais em roupinhas que são 100% algodão. E a terceira coisa é o tamanho da roupa, porque como eu falei pra vocês, eles perdem muito rápido as roupinhas. E a gente tem no mercado tamanhos que são RN, que é uma sigla para recém-nascido, né? E os tamanhos que são os Ps, né? Que são os pequenos. Que nos primeiros dias é mais ou menos o que você vai focar na compra para quando tá esperando a sua criança chegar. Então, o tamanho RN, para os bebês que nascem ali com 3 quilos ou mais, eles perdem muito fácil, porque é muito pequenininho o tamanho RN. E varia, assim, entre as marcas, a medida exata, né? Mas a maioria das marcas tem o tamanho RN, que é muito pequeno, que é mais para os bebezinhos que nasceram mais pititiquinhos. A gente tem algumas marcas que tem tamanhos prematuros, também para as crianças que nascem prematuras. Mas é importante você esperar as ultrassonografias ali do final da sua gestação, para você ter noção de mais ou menos que tamanho o seu filho vai nascer, qual o peso que ele vai nascer, para você focar naquilo que vai ser realmente útil. E lembrando que no comecinho da vida dos bebês, a gente pode até tolerar umas roupinhas mais folgadinhas, maiores, porque vai ser mais útil, vai durar mais tempo. Então, vale muito olhar a temperatura que essa criança vai estar, o tecido da roupa que você vai comprar e o tamanho. O tipo das peças que você vai comprar, né? Bore manga curta, more manga longa. A gente tem muitas peças, né? Pra gente escolher na hora de comprar pros nossos filhos. A gente tem todas essas peças aqui e você vai avaliar, depender desses itens, o que você já tem, que você já ganhou. Existem algumas coisas que antes a gente estava muito acostumada a usar nas crianças, que hoje a gente já não usa tanto. Na verdade, a gente não usa de jeito nenhum, se não for com critérios bem indicadinhos, por exemplo, as luvas e as meias. A gente antes tinha a avó que sempre punha, a criança nascia, já ficava logo de luva e de meia. Hoje a gente sabe o quanto é importante para as crianças o estímulo tátil, né? O toque, ou seja, que as crianças peguem a mão, ponham na boca. Então a gente deixa a luvinha, a meinha só para os ambientes mais frios mesmo, para aquela criança que vai estar num ambiente que precisa, numa temperatura que precisa de usar uma luvinha e uma meinha. Fora isso, a gente vai deixar essa criança ter contato, os pezinhos, ter contato com a gente, as mãozinhas, passar a mão na mãe, porque a gente sabe que isso é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Outra coisa que a gente não vai usar nas nossas crianças é o gorrinho e os lacinhos de cabelo para as meninas, porque isso pode apertar a cabeça da criança e a criança não vai saber te dizer que tá doendo. Elas podem, inclusive, sentir dor e você não vai conseguir te comunicar, porque ela vai estar chorando, você vai estar achando que é outras coisas e não vai se atentar que pode ser o gorrinho e o lacinho na cabeça que vai estar incomodando, a faixinha na cabeça da criança. Então a gente vai sempre evitar, vai deixar isso pro clima frio, o gorrinho, e vai deixar os lacinhos, as faixinhas de cabelo, pra quando for bater uma fotinha e logo a gente tira. Outra coisa que as mães têm muita dúvida é como é que a gente vai fazer a lavagem dessas roupas, né? A gente vai lavar essas roupas dando preferência para sabões que são sem cheiro e sem compostos químicos, tipo corante, que possam gerar irritação na pele dessa criança. O sem cheiro vai ser assim, você não vai comprar um sabão líquido para o seu filho que tenha perfume na composição, ou seja, você não vai usar amaciante para a roupinha do seu filho. Em relação à questão de passar a roupa, é uma coisa que vai muito da rotina de cada família. Não é obrigatório passar a roupinha do bebê. Se for para matar algum micro-organismo, você quer matar bactéria, matar vírus, assim, o nosso ambiente é cheio desse tipo de micro-organismo. Então, assim, passar ou não a roupa por esse motivo, só se você quiser que o seu filho não fique amarrotado. Mas, por outros motivos, não tem necessidade de ficar passando. Mas tem mamãe que quer passar e tá tudo bem em passar a roupa da sua criança, se você tiver tempo e disponibilidade para isso, né?
Vamos falar agora um pouco sobre os panos, né? A gente sabe que no mercado a gente tem fralda de tudo. Tem fralda de boca, fralda de ombro, fralda, a gente tem cueiro, a gente tem um tanto de coisa que na hora que a gente vai fazer o enxoval, as empresas, né, querem vender. E se você tem dinheiro sobrando para isso, tá tudo bem. Mas as diferenças são muito poucas. O tecido da fralda é o mesmo que vai ser o tecido da fralda, que é aquela mais quadrada, o da fraldinha de boca, que é uma quadrada menorzinha, né? E o da fralda de ombro. Elas são todas, na maioria dos mercados, né? A gente vai comprar, é tudo o mesmo tecido. Então não vai fazer diferença em relação à questão do tecido. O que faz diferença mais é o tamanho, porque, por exemplo, a fralda de ombro, ela tem um tamanho mais retangular, que encaixa melhor em cima do ombro, quando você vai levantar essa criança depois que ela se alimentar, né, depois que ela mamar, facilita. Mas a fralda normal, a fralda quadrada maior, ela também vai funcionar muito bem para isso. O que você vai precisar se preocupar é na quantidade, porque acaba que suja muito, né? A criança regurgita e suja. Então, assim, a troca no começo ela é bem frequente. Mas em relação ao qual modelo, acaba que a maioria serve para as mesmas funções em relação às fraldas. A gente tem a manta, que é o cueiro, que é um tecido mais grosso, assim, de algodão, que em geral as mães usam para forrar o lugar que vai deitar o bebê, mas assim, a fralda também serve para essa mesma funcionalidade, assim. E a gente tem as toalhas, que vão fazer muita diferença, inclusive a toalha com capuz, porque as crianças perdem muita temperatura pela cabecinha, né? Então a gente tira ela do banho aquecidinha, isso faz diferença, assim, pro conforto dessa criança, né? E a gente tem, antigamente a gente tinha muito hábito de comprar o kit berço, né? Que é as almofadas que circulavam o berço, o travesseiro, o cobertor, para deixar aquele berço lindo, aquele berço personalizado, com as iniciais, o nome da criança. E hoje em dia a gente sabe que a gente não precisa de kit berço, é contraindicado usar kit berço pelo risco de sufocamento que esse tanto de pano em cima desse berço ele implica na vida da criança. O que a gente vai usar no berço da criança, a gente vai usar aquele lençol de elástico para cobrir o colchão da criança. Fora isso, a gente vai deixar o berço livre, sem nada. A gente tem os sacos de dormir hoje como uma opção para deixar a criança aquecida na hora de dormir. A gente pode usar o saco de dormir, de forma segura, então a gente precisa se preocupar com a segurança desse saco de dormir, para não ter risco de essa criança entrar para dentro desse saco de dormir. Então é muito importante aqueles sacos que vestem igual uma roupinha mesmo, que deixa o bracinho de fora para não ter perigo de a criança entrar para dentro do saco de dormir e acabar se sufocando. Ou a gente pode vestir nessa criança um macacãozinho adequado para a temperatura em que ela vai estar dormindo. O kit berço a gente não vai usar. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar conversando sobre os itens da compra do enxoval do seu filho, para você conseguir tirar alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu te respondo. Encaminha esse vídeo para uma mamãe que tá grávida e tá cheia de dúvidas sobre como se organizar para a compra do enxoval. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espera, calma, que vai ter mais vídeos sobre a compra do enxoval do seu filho. Um beijo e até a próxima!